Alô, galerinha do sexto ano, tudo jóia com vocês? Aqui quem fala é o professor Júlio Alexandre, estamos juntos mais uma vez para aprendermos e corrigirmos. Hoje nós vamos trabalhar a semana de número 3 do PET 4 em língua portuguesa. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Porque quando você se inscreve, você recebe as notificações, você sabe quando um vídeo de correção já entrou no ar, você ajuda o nosso canal para a gente poder colocar mais vídeos de correções. Compartilhe. Por quê? Porque você tem colegas também que precisam da ajuda. Vocês podem compartilhar não somente com a turma do sexto ano, não. Porque nós temos correção do sétimo, do oitavo, do nono. Então, compartilhe e se inscreva. Além disso, faça os seus comentários, use os comentários para colocar suas dúvidas, outras opções de resposta, dar sugestões. Nós procuramos responder todo mundo. Beleza? Dito isso, sem mais delongas, vamos para o nosso estudo. Nós vamos falar hoje sobre pontuação, sobre escrever corretamente, sobre acentuação. Nós vamos ver hoje uma palavra complicada. Você sabe o que é neologismo? Já ouviu falar sobre isso? Não? Hoje é o dia, tá bom? Vamos começar então com o primeiro texto. A atividade diz assim: leia o texto abaixo e faça o que se pede. Para a gente já adiantar um pouquinho, tem uma coisa errada com esse texto. E nós vamos observar o que tem de errado. Eu mesmo aqui já me confundi, porque tá vendo aqui, o astrônomo. Eu teria que ter colocado aqui, já no nosso título, o acento circunflexo, que muito antigamente se chamava Chapeuzinho do Vovô. Esse é o acento circunflexo. E a gente nota a diferença do acento circunflexo para o acento agudo na forma como nós falamos a palavra. O acento circunflexo ele dá uma ideia de nasalidade, a gente fala meio que pelo nariz. Por exemplo, quando eu falo vovô, vô, é diferente de quando eu falo vovó. Então, esse vó, vá, é acento agudo. Quando eu falo vô, vê, van, o vó não, mas o V e o vô, acento circunflexo, tá certo? Nós vamos ver aqui esse texto. Olha, o autor do texto, ou quem escreveu esse texto, se descuidou de algumas coisas. Nós vamos ler o texto e vamos ver os descuidos. A começar pelo título, O Astrônomo. Aí eu riscando o nosso texto aí, olha que coisa complicada. Agora bagunçou tudo. O astrônomo. Quando a gente fala astrônomo, e já que eu comecei a riscar, vamos continuar riscando? Vamos separar as sílabas de astrônomo? Vamos lá, primeiro eu vou apagar esse risco feio que eu fiz. E agora eu vou separar a sílaba. Vamos lá. Eu separo as sílabas da mesma forma como eu falo a palavra. Astrônomo. Quando eu falo astrônomo, qual que é a sílaba mais forte? Astrônomo. Eu chego a falar as duas últimas bem rapidinho, porque a ênfase fica na segunda sílaba, a terceira de trás para frente. Quer ver? Astrônomo. Não é assim que a gente fala? Astrônomo. Depois que a gente vai lá em cima, rapidinho a gente desce. Isso porque a sílaba mais forte que eu tenho é essa aqui, o tro, que é a minha antepenúltima sílaba. A minha última sílaba é o mo, a minha antepenúltima é o no, e a minha antepenúltima, a terceira de trás para frente, é o tro. E diz a nossa língua portuguesa, estabelece como regra que todas as vezes que a antepenúltima sílaba for a mais forte, eu tenho que colocar um acento nela.
Essas palavras cuja a antepenúltima sílaba é a mais forte, elas são chamadas de proparoxítonas. Eu não sei se você já ouviu esse palavrão antes, mas toda proparoxítona, ou seja, toda palavra cuja antepenúltima sílaba, lá, ó, última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba é a mais forte, ela então é acentuada. Por isso que o astrônomo ganhou esse acento. Mas vamos continuar o nosso texto. Um astrônomo, olha lá de novo, ó, astrônomo, ó, uma sílaba, as, outra sílaba, tro, outra sílaba, no, outra sílaba, mo. Última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima, acentuado. Um astrônomo distraído só se interessava por estrelas. Toda noite ele saía para estudá-las. Vamos pegar só a palavrinha estudá-las, tá bom? Estudar. Qual que é a sílaba mais forte? Vamos lá. Eu falo estuda, eu falo estuda, ou eu falo estudá-las. Vamos pegar essa palavrinha com o pronome las para você entender melhor. Eu falo estuda-las. Não falo estuda-las não, né? Eu falo estudo-las. Também não. Eu falo estudá-las. A palavra que eu considero é essa palavrinha aqui, ó. O las não, las é uma outra palavra aqui, tá bom? Eu vou pegar aqui, olha, a última sílaba, a penúltima sílaba e a antepenúltima sílaba. Vamos ver qual que é a mais forte? Estuda-las. Percebe que a última sílaba ela é mais forte? Quando a última sílaba é mais forte, nós chamamos de oxítonas. E toda oxítona que termina em A, toda oxítona que termina em E, toda oxítona que termina em O, toda oxítona que termina em ou ens é acentuada. Por isso que eu acentuo vovó, por isso que eu acentuo café, por isso que eu acentuo vatapá, por isso que eu acentuo também, por isso que eu acentuo parabéns. Porque se terminar em A, em E, em O, em em ou em ens, e for a sílaba mais forte, sendo a última, eu tenho que colocar acento. Então, ó, estudá-las no céu. Legal, ó, o céu aqui está acentuado. Isso porque, certa noite, caminhava como sempre fazia, a cabeça voltada para o... Olha aqui. Ele acentuou o céu aqui, mas não acentuou o céu ali. O que aconteceu? Por que esse céu está acentuado e esse céu não está? Outro detalhe. Nós temos palavras oxítonas, que são aquelas cuja última sílaba é a mais forte. Mas nós temos palavras que só têm uma sílaba, então já é a última mesmo. Só que essas palavras que têm apenas uma sílaba, elas são chamadas de monossílabas, ou seja, uma sílaba só. E todas as vezes que esses monossílabos forem fortes ou tônicos, eles vão ser acentuados quando terminar em ditongos, ei, el, oi, ou quando for terminado em a, o, em e ens. No caso aqui, céu é um monossílabo tônico terminado em el, que é um ditongo. Então ele tem que ter acento. E os olhos fixos nas estrelas. Não percebeu um profundo poço na sua frente. Enquanto seguia, tropeçou e caiu no fundo do poço. Socorro! Gritou ele. Alguém me ajude. Olha só aquilo que eu falei para vocês. Alguém. Alguém tem quantas sílabas? Isso mesmo, 2 sílabas. Alguém. Qual é a sílaba mais forte? Eu falo alguém ou eu falo
alguém. Eu falo alguém, né? Então a última sílaba é a mais forte. Quando a última sílaba é mais forte, nós temos uma oxítona. E toda oxítona que termina em A, que termina em E, que termina em O, que termina em em e que termina em ens, tem acento. Olha aqui, alguém. A palavra é oxítona, porque a última sílaba é a mais forte. E termina, olha só em que? Em em. Então, acentuada. Alguém me ajude. Ficou sentado no fundo do poço, ensopado até. Opa, olha o até. Quantas sílabas eu tenho no até? 2 sílabas. Até. Qual é a sílaba mais forte? É o A ou é o T? Vamos ver? Ate ou até? O que eu falo? Ah, muito bem, eu falo até. Então, qual é a sílaba mais forte? É a última, o T, ou é a penúltima, o A? É isso mesmo, você pegou muito fácil. É a última sílaba. Então, eu tenho uma oxítona. Oxítona terminada em A, E, O, em, ens. Tem que ser acentuado. Terminou em A, E ou O? Terminou lá, terminou em E. Então eu vou colocar acento. Até os ossos e pedindo ajuda. Um passante, ouvindo seus gritos, espreitou lá de cima. Olha só o detalhe, gente, lá. Lá, 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 lá. Quantas sílabas eu tenho em lá? Uma sílaba só. Então eu tenho um monossílabo. Depois, se você quiser pegar direitinho, eu te aconselho a estudar sobre monossílabos, que são palavras com uma sílaba só, oxítonas, que são palavras cuja última sílaba é a mais forte, paroxítonas, que são palavras cuja a penúltima sílaba é a mais forte, e proparoxítonas. Para a gente entender isso melhor, olha só, vou escrever aqui. Quando tem uma sílaba só, ou melhor, vamos colocar aqui, ó, palavras com apenas uma sílaba. Então, nós temos os monossílabos, que são palavras com apenas uma sílaba. Ou as monossílabas, né? Para ficar aqui melhor, vou colocar aqui, ó, termos com apenas uma sílaba. Beleza. Agora, oxítona. A sílaba forte é a última. Olha agora como é que eu vou transformar isso aqui, ó. Era oxítona, né? Agora eu vou colocar aqui, ó, paroxítona. Ou seja, paroxítona. Agora não é mais a última. Eu vou transformar aqui também. Eu vou colocar penúltima. Tá vendo? Ficou assim, então, ó, penúltima. E nós temos as... Ó, vou acrescentar naquela palavra. Vou fazer um palavrão aqui, ó. Proparoxítonas, quando a sílaba forte é a antepenúltima. Tá vendo aqui, ó, como que eu fui só acrescentando, ó, última, penúltima, antepenúltima. 1, 2, 3, contando de trás para frente. 1, 2, 3, contando de trás para frente. Quando é a primeira, de trás para frente, oxítona. Quando é a segunda, de trás para frente, paroxítona. Quando é a terceira, de trás para frente, proparoxítona. Ou seja, aqui é quando é a última. Aqui é quando é a penúltima. E aqui é quando é a antepenúltima. Eu posso ter uma palavra oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então vamos lá, voltando. Lá.
lá é uma sílaba só, não é? Então eu tenho um monossílabo. É um monossílabo tônico? Sim, é uma palavra forte. Monossílabo tônico que termina em A, termina em E, termina em O, termina em EM, termina em ENS. Monossílabos terminados nessas palavras são acentuados. Tá bom? Beleza? Vou ficar repetindo até você decorar, hein? A, E, O, EM, ENS. Lembrando de um detalhe. O A ele pode ser seguido de S, o E pode ser seguido de S e o O pode ser seguido de S. Por exemplo, vovó é acentuado. Vovós é também acentuado. Tá certo? Vamos continuar então. Ajude-me, por favor, implorou o astrônomo. Lembra o que eu falei lá no início? Aqui eu tenho a última, eu tenho 4 sílabas. Astrônomo. Opa, vamos lá. Última sílaba. Penúltima sílaba. Eita, que eu não consigo marcar. Não vou desistir, vou desistir. E o astrônomo? Astrônomo. Mo, última. No, penúltima. Tro, que é a mais forte, a antepenúltima. Uma proparoxítona. Todas as vezes que eu tenho uma proparoxítona, todas as vezes que a antepenúltima sílaba for a mais forte de uma palavra, ela é acentuada. Eu estava tão ocupado em mirar as estrelas que não vi este buraco. A culpa é sua. Vamos pensar aqui, olha só que legal. Eu poderia dizer assim, eu gosto de café e leite. Café e leite. Como que eu escrevo café e leite, gente? Se vocês me colocarem errado, eu vou torcer o pescoço de vocês. Olha lá. Café e leite. Não me coloquem, por favor, café e leite. Assim, tem gente que escreve dessa forma. E leite, porque o E, ele é tão fraquinho que ele fica com som de I. Eu falo assim, eu quero café e leite. Eu quero café e pão. Só que se escreve E. Só que esse E ficou tão fraquinho que quase que ficou com som de I. Agora, quando eu falo o E mais forte, eu falo assim, café é bom. Olha só, café é gostoso. Tá vendo que o E deu uma encorpada? Isso é porque é um monossílabo tônico forte. E todo monossílabo tônico terminado em A, E, O, EM e ENS é acentuado. Então, é sua. Você. Opa, você. Quantas sílabas eu tenho? 2. Qual que é a mais forte? Não é o C? Eu não digo voce. Eu digo você. Só que eu não digo você. O acento ele não é agudo. É um acento circunflexo. Tá certo? E o que acontece aqui, nesse caso? Eu tenho que colocar acento, porque é uma oxítona terminada em A, E, O, EM e ENS. Belezinha? Dito tudo isso, gente, o que há de errado com o texto lido? Ele não foi acentuado corretamente com aquilo que nós aprendemos nessa aula. Número 2, agora que você percebeu o equívoco, reescreva-o corrigindo. Vocês vão fazer isso daqui, ó. Dá uma pausa, dá uma olhadinha, faça as correções. E, professor, eu vou ter que reescrever? Vai, a atividade está falando, reescreva. Ai, mas é cansativo. É cansativo, mas vale a pena. Número 2, ou texto 2, o cavalo e o burro. Esse problema aqui, olha só, já vou adiantar. Diz aqui, ó, perceba que no texto não há pontuação. Então nós já vamos ler o texto, pontuando o texto e explicando a pontuação para vocês entenderem, tá certo? É uma maneira que a gente tem de aprender
e de corrigir. Vamos lá. O cavalo e o burro. O cavalo e o burro seguiam para a cidade. Ponto. Por que eu sei que tem ponto? Primeiro, porque eu vou fazer uma pausa na hora da leitura. Segundo, porque logo em seguida eu tenho aqui, ó, o maiúsculo. Para eu colocar aqui uma palavra com a inicial maiúscula, eu só faço isso se for um nome próprio ou se vier depois de um ponto. Eu já tenho aqui na minha cara o O tá maiúsculo, por quê? Porque ele vai vir depois de uma pontuação. Qual ponto que eu vou usar? O ponto continuativo. Assim a leitura vai ficar da seguinte forma: o cavalo e o burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo, contente da vida, olha que interessante, eu também dei uma pausazinha aqui, não dei? Ó, o cavalo, contente da vida, essa expressão contente da vida é só uma explicação que eu estou dando. Se eu tirasse contente da vida, eu poderia continuar no texto da mesma forma. Quer ver? Olha só. O cavalo folgando com uma carga de 4 arrobas apenas e o burro, coitado, gemendo sob o peso de 8. Olha só. Então eu posso colocar a vírgula somente depois de vida. Eu posso colocar assim, o cavalo contente da vida, mas eu também posso, de acordo com a forma como eu leio o texto, também colocar contente da vida entre vírgulas, fazendo aquilo que nós chamamos na língua portuguesa de inserção. É só uma explicação, um acréscimozinho para explicar melhor como que está acontecendo a situação. Tá certo? Então, o cavalo, vírgula, contente da vida, folgando com uma carga de 4 arrobas apenas, e o burro, poderia também colocar depois do burro aqui uma vírgula se eu quisesse, ou apenas aqui. E o burro, coitado, olha a pausa, gemendo sob o peso de 8. Opa, terminei 8, dei outra pausa. Dei uma pausa, ponto, uma pausa maior. E eu sei que é ponto continuativo porque, olha só, a palavra que vem logo em seguida começa com letra maiúscula. Em certo ponto, olha como que eu dou uma pausa. Eu não digo em certo ponto burro, eu digo em certo ponto, vírgula. Em certo ponto, o burro parou e disse... 2 pontos. Por que é 2 pontos? Porque quando eu uso essa expressão e disse, logo abaixo, eu vou escrever a fala do burro. Eu estou indicando o que o burro vai falar. Então, sempre quando eu colocar assim, e o burro falou, e o burro disse, e o burro exclamou, e o burro gritou, eu então vou colocar 2 pontos, porque eu estou abrindo uma fala, tá certo? Que fala é essa que se abriu? A fala do burro, que disse assim, não posso mais. Agora, só um detalhe, nesse texto aqui, acabou-se ficando complicado de demonstrar isso. Mas esse tracinho aqui, que nós chamamos de travessão, ele deveria começar na mesma linha aqui, ó, do O. Olha só, ele tinha que começar aqui. Infelizmente, o não está no lugarzinho do nosso travessão. O travessão ele deveria começar aqui, e aí sim eu colocar, então, a fala do burro. O que o burro disse? O burro disse, não posso mais. Essa carga excede as minhas forças, e o remédio é repartirmos o peso irmãmente, 6 arrobas para cada um. Vamos lá analisar essa frase. Primeiro, quando o burro disse, não posso mais, para abrir a fala dele, eu vou colocar um travessão, indicando que é a fala do burro. Quando eu digo não posso mais, está vendo que o esta aqui começa com letra maiúscula? Então eu vou ter que ter uma pontuação aqui. Eu poderia colocar só o ponto continuativo, indicando que o burro falou assim, não posso mais, e deu uma pausa. Ou posso colocar, como eu fiz aqui, um ponto de exclamação, como se ele dissesse exclamando mesmo, não posso mais.
Esta carga excede as minhas forças e o remédio é repartirmos o peso irmãmente. Olha a pausa e olha a vírgula, 6 arrobas para cada um. Depois de cada um, ó, ponto. Por quê? Porque toda frase termina com pontuação. Aqui eu tenho o ponto parágrafo. O cavalo, vírgula, deu um pinote e relinchou uma gargalhada. Então, olha só, eu estou colocando várias ações do cavalo. Ele deu o pinote, ele relinchou uma gargalhada. Eu estou colocando essa vírgula porque eu estou dando uma pausa na forma de falar. Agora, eu poderia também fazer a frase sem a vírgula? Sim, depende da forma como eu vou ler o texto. Se eu dissesse assim, o cavalo deu um pinote e relinchou uma gargalhada, aí você deixa sem. Agora, se você quiser mais pausadamente, o cavalo, ou melhor, gente, esquece tudo que eu falei. Esquece, mas esquece mesmo. Tá vendo como que professor dá burrada? Aqui eu não preciso, porque eu tenho uma atitude do cavalo, que é dar um pinote, e a outra atitude que é relinchar uma gargalhada. Mas eu já fiz, no lugar da vírgula, eu coloquei aqui a letrinha. Que é uma conjunção, é uma palavra que dá ideia de várias atitudes. Como são só duas, eu só vou usar o eu, não preciso usar a vírgula. Então esquece a vírgula nessa frase. Eu vou dizer, o cavalo deu um pinote e relinchou uma gargalhada. Até porque ia ficar muito estranho se eu dissesse, o cavalo deu um pinote sem necessidade. Tá vendo? Então, ó, esquece. O cavalo deu um pinote e relinchou uma gargalhada. Aí você vai dar 2 pontos. Por quê? Porque ele vai abrir uma fala. O que ele vai falar agora, ele vai falar até rindo. Talvez ele vai dar gargalhada enquanto fala. Tá certo? Ingênuo! Aí, olha só. Tá vendo que o quer aqui começa com letra maiúscula? Então, eu tenho que ter uma pontuação aqui. Eu poderia colocar só um ponto continuativo, mas eu imagino o cavalo, ainda que rindo, exclamando, ingênuo. E como ele está exclamando, eu vou usar o ponto de exclamação. Aquele traço e aquele ponto. Beleza? Então vamos lá. Quer que eu arque com 6 arrobas, quando posso tão bem continuar com as 4? Ele está fazendo uma pergunta para o burro. Ele está dizendo o seguinte, você quer que eu ande com 6 quando eu posso andar só com 4? E agora ele faz outra pergunta. Tem o cara de tolo? Todas as vezes que nós interrogamos, quando nós fazemos uma pergunta, nós colocamos o ponto de interrogação. Então nós temos aqui 2 pontos de interrogação. O burro gemeu. Aqui eu estou entendendo que ele está falando gemendo. E aqui eu estou abrindo a fala dele, então eu estou colocando novamente 2 pontos. E o travessão, que é o que antecede a fala. Egoísta. Agora tem uma pausa. Egoísta. Não é ponto, não é exclamação, por quê? Porque aqui eu tenho a letra minúscula. Egoísta, vírgula. Lembre-se que se eu morrer, você terá que seguir com a carga de 4 arrobas e mais a minha. Eu poderia, se eu quisesse, até colocar uma vírgulazinha depois do morrer, mas não é de todo obrigatório, tá certo? O cavalo pilheriou de novo e a coisa ficou por isso. Ponto continuativo. Como que eu sei? Olha aqui a próxima palavra com letra maiúscula. Logo adiante, porém, por que eu coloquei 2 vírgulas aqui, gente? Todas as vezes que você encontrar a palavra mas, porém, todavia, contudo, ela vem antecedida por vírgula. E se ela veio só para fazer uma inserção, aí você vai colocar a vírgula antes e vai colocar depois. O que é uma inserção? É uma palavrinha que eu coloquei
para dar uma certa atenção, uma explicação melhor, mas é uma palavrinha que se eu tirar não vai fazer falta na frase. Quer ver? Dá uma olhadinha. Eu poderia dizer assim, logo adiante o burro tropica. Mas eu quis dar uma pausa maior, eu quis dizer assim, logo adiante, e aí eu faço uma inserção. Porém, o burro tropica. Aqui eu vou ter que colocar então porém entre vírgulas, tá certo? E por que eu coloco uma vírgula depois de tropica? Porque agora eu vou enumerar várias ações. E na última, ao invés de eu colocar uma vírgula, eu vou colocar o E. Tá certo? Quando eu estou adicionando informações, ó, o burro tropica, vem ao chão e rebenta. São 3 ações. Ele tropica, vem ao chão e rebenta. Do ao chão e rebenta, eu não preciso colocar vírgula porque o E está fazendo essa função. Mas entre o tropica e vem ao chão, eu não tenho um E, então eu tenho que colocar uma vírgula. O rebenta, que eu posso colocar um ponto, ou posso colocar uma exclamação. Eu coloquei exclamação, mas eu até sugiro, assim, pela forma como eu li, que você coloque só um ponto, parágrafo. Chegam os tropeiros e, sem demora, arrumam com as 8 arrobas do burro sobre as 4 do cavalo egoísta. Opa, terminei uma frase, então tenho que ter um ponto, parágrafo. Bem feito, exclamou o papagaio. Olha só, aqui eu não coloquei 2 pontos, porque a fala não é dos tropeiros que estão aqui em cima. Eles não, lá em cima eu coloquei 2 pontos porque o burro gemeu, e aí vai vir a fala do burro. O cavalo relinchou uma gargalhada, e aí veio a fala do cavalo. Lá em cima, no primeiro parágrafo, em certo ponto o burro parou e disse, e logo embaixo vem a frase do burro. Mas aqui eu estou falando, chegam os tropeiros, mas embaixo está a fala do papagaio. Então eu tenho aqui 2 tipos de pontuação que eu poderia fazer. Eu posso colocar aqui, o travessão é obrigatório, porque está iniciando a frase. Eu posso colocar aqui, se bem feito, com uma exclamação, e aí eu coloco com letra maiúscula, exclamou o papagaio, ou eu poderia fazer assim, bem feito, e dar somente um tracinho. Eu vou colocar aqui a outra opção para vocês verem, olha só. Eu poderia fazer tão somente isso aqui, ó, bem feito, e aí não é aquele mesmo traço do travessão, não. É um traço menor entre o bem e o feio. Opa, ó o professor falando bobeira aqui. O traço está certo, o lugar é que está errado. Bem feito, e um pequeno traço, exclamou o papagaio. Também estaria correto. Porque no nosso texto, quando a gente quer identificar quem é que falou, aí a gente usa esse traço. Por exemplo, lá em cima eu estou dizendo, o burro gemeu, 2 pontos. Eu já estou explicando o que é o burro. Mas aqui no finalzinho do meu texto eu não tenho. O papagaio falou, 2 pontos. Então, quando eu não uso esse recurso, geralmente eu dou um tracinho e coloco na frente quem é o autor da fala para ajudar a gente a entender. Então, eu poderia fazer assim, bem feito, e aqui colocar um travessão maior, e aqui um tracinho menor, e colocar exclamou o papagaio, ponto. Quem mandou ser mais burro que o burro e não compreender que o verdadeiro egoísmo era aliviá-lo da carga em excesso? Presta atenção que o papagaio está fazendo uma pergunta. Quem mandou? Aqui eu já comecei uma pergunta. Geralmente quando eu tenho quando, por quê, quem, o porquê separado, é porque a frase já é uma frase interrogativa. E por ser interrogativa eu preciso de ter interrogação. Lemos o texto, até com bastante tempo para a gente explicar o porquê da pontuação. Vocês têm aqui a pontuação. Uma sugestão vai depender também da entonação que você der ao seu texto. E você vai reescrever o texto. Professor, tem que escrever tudo? O exercício está falando. Com as pontuações, tá certo? Agora nós temos um poema, é o nosso terceiro texto. É um poema de Carlos Drummond de Andrade que diz assim, amar.
Que pode uma criatura senão, entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e malamar, amar, desamar, amar? Sempre, e até de olhos vidrados, amar? Que pode, pergunto, o ser amoroso, sozinho em rotação universal, se não rodar também e amar? Amar o que traz amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta e o que na brisa marinha é sal ou precisão de amor ou simples ânsia? Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante, e amar o inóspito, o cru, um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte, e a rua vista e sonho, e uma ave de rapina. Este o nosso destino, amar sem conta, distribuída pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão, e na concha vazia do mar a procura medrosa, paciente de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor, e na secura nossa amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita. Uma pequena crítica que eu faço aqui na edição do PET, eu não sei como que a questão foi elaborada, mas aqui duas coisas que estão faltando e que talvez você também tenha dado falta. Primeiro, é que a primeira atividade vai dizer assim, o que as palavras destacadas têm em comum? Mas não tem palavra destacada no texto. Eu destaquei duas palavras aqui, imaginando que sejam essas as palavras que quem elaborou o exercício gostaria de destacar. Mas se você olhar no seu PET, elas não estão destacadas. Então essa é a minha primeira crítica. Fica difícil fazer o exercício sem saber, né? Eu não sei como que você fez o exercício aí na sua casa. Se você não fez porque você não sabia quais palavras deveriam ser destacadas, eu estou aqui sugerindo, tentando pensar com a cabeça do elaborador da questão, e aí eu destaquei malamar e desamar. Agora, outra coisa que poderia ter aqui, debaixo desse texto, é aquilo que nós chamamos de glossário, que seria a explicação ou a definição das palavras mais difíceis, porque esse texto de Drummond tem algumas palavras difíceis, né? Palavras que às vezes a gente não sabe o significado. Por exemplo, tácito, talvez implícita, pérfidas. Seria interessante se a gente tivesse. Como não tem, se você quiser, você pode usar o Google para descobrir o significado dessas palavras. Beleza? Vamos então às atividades da poesia? Primeiro, o que as palavras destacadas têm em comum? Eu destaquei essas duas palavras e o que eu coloquei em comum? Elas empregam o amor de uma forma negativa. Reescreva as palavras destacadas no texto e diga o significado de cada uma delas. Por que eu estou falando que aqui na número 1, que ele emprega o amor de uma forma negativa? Porque aqui na hora de dar o significado, malamar, você poderia colocar como não amar direito, ou não amar bem, ou o contrário de amar. Esse provavelmente é o significado, porque a palavra malamar, ela não existe. Foi uma palavra criada pelo Carlos Drummond de Andrade a partir da palavra amor. A palavra amar, a palavra amor já existe, amar. Aí ele criou uma palavra para dar um significado dentro da sua poesia. Isso é o que nós chamamos de neologismo. Como não existe a palavra malamar, a gente tem que olhar para dentro do texto para tentar entender o significado dela. Malamar aqui, ele utilizou
na ideia de não amar direito ou não amar bem, ou alguns vão até dizer que esse seria o contrário de amar. E o que significa desamar? Seria deixar de amar. Esse prefixo des, ele faz o contrário também. Amar, não amar. Ligar, desligar seria tirar o ligar. Acabar com o ligar seria o mesmo que apagar. Desamar, então, deixar de amar. Beleza? Tá tranquilo? Vamos então para número 3. Qual das palavras destacadas no poema é um neologismo, ou seja, uma palavra inventada? Malamar. Só isso. Por que o poeta criou essa palavra? Você poderia dar várias respostas. Aqui a questão ela se torna um pouco subjetiva. Eu estou te dando uma sugestão. Para se fazer um jogo com a palavra amar, ele não queria deixar de usar a palavra amar, por isso que ele fala, quer ver? Olha, vamos olhar lá no texto, ó. Amar, amar, malamar, amar, desamar, amar. Então ele queria usar esse radical amar. Por que ele criou essa palavra? Para se fazer um jogo com a palavra amar, mostrando como o amor vai e se esvai, como ele vem e como ele vai, como ele começa e como ele acaba. Essa é a intenção do autor. Então, Malamar está ligado a isso daí, beleza? A nossa última pergunta, para a gente fechar. Que outra palavra da língua portuguesa poderia substituir? Eu estou colocando poderia. Eu acho até odiar uma palavra muito forte, muito carregada aqui. Porque a ideia do autor é amar e agora não amar mais. Então poderia até ser o contrário de... Eu coloquei na ideia do contrário de amar o odiar. Se você achar uma outra palavra que dá essa ideia de que primeiro ele ama, agora ele já não ama mais direito, ele não ama bem, ele deixou de amar, ele está no caminho contrário de amar. Se você conseguir uma outra palavra, coloca nas sugestões nos comentários, tá certo? Espero ter ajudado vocês. Logo em breve nós teremos aí a nossa correção da semana 4, mas antes disso, nós já temos no nosso canal as correções de ensino religioso da semana 3. Não deixe de conferir. Boa sorte e até a próxima.